CDB de liquidez diária ou LCI 90 dias do Banco Inter. Afinal, qual é o melhor para você investir o seu dinheiro? Vou falar exatamente sobre isso, fazendo um checklist para que você entenda aonde você deve aportar. Só te peço antes, Milênio, para você seguir aqui o canal, para você curtir esse vídeo e, claro, apertar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Primeiro, ouça com atenção. Eu estou entendendo que você tem uma noção mais ou menos o que é um CDB, o que é um LCI, são ativos da renda fixa, eles acabam oscilando teoricamente um pouco menos ao longo do tempo, são ativos mais seguros do que quando comparamos ativos da renda variável, ou seja, você tem uma noção mais ou menos do que é cada um. Vamos começar aqui por esse checklist, esse comparativo com o LCI 90 dias do Banco Inter. O primeiro tópico que eu quero que você preste atenção é a questão do resgate. Em quanto tempo após você aportar o seu recurso, você pode fazer o resgate no LCI 90 dias do Banco Inter? O nome ele já é extremamente sugestivo e é após 90 dias. Você pode até se perguntar, mas Osmar, eu me recordo que antes, quando eu investia no LCI 90 dias, após 90 dias, 120 dias, 150 dias, eu podia realizar o resgate, o meu investimento ficava lá o tempo inteiro. Mudou isso e foi. Na verdade, os LCIs 90 dias que sempre tem no mercado, eles costumam ter essa característica. Se são de 90 dias, em 90 dias, automaticamente o recurso irá para a sua conta, como se fosse um resgate mesmo. Porém, no caso do LCI do Banco Inter, antigamente, após 90 dias, continuava esse investimento ativo. Algo estranho. E, com o tempo, o Inter acabou ajustando. Então, resgate 90 dias. Se programe, se planeje para isso. Investimento mínimo de R$50, querendo ou não, é um investimento acessível. Você consegue, muito provavelmente, se organizar para juntar R$50 ao longo do mês e começar a aportar nesse investimento. Rentabilidade 86% do CDI. E aqui é um ponto importante. 86% do CDI parece que é bem abaixo do que comumente você observa no mercado. Só que estamos falando de um LCI, letra de crédito imobiliário. O que isso significa na prática? Esses investimentos, como o LCI, no final das contas, não é cobrado imposto de renda. Logo, a rentabilidade bruta desse ativo LCI 90 dias será igual à sua rentabilidade líquida, porque não irá se abater o imposto de renda. Olha que interessante. E lembre-se que o imposto de renda, principalmente num prazo curto, ele acaba abatendo do seu lucro na ordem de 22,5%. Estamos falando quase de que um quarto do lucro que você teria. Sendo assim, por isso que a rentabilidade exatamente por isso que a rentabilidade LCI 90 dias do Banco Inter ele é menor do que você costuma observar no mercado em relação aos CDBs. E talvez você esteja falando, Osmar, esse 86% de rentabilidade é garantido? Bom, eu não sei exatamente o que você está perguntando com esse garantido, mas o que eu posso te dizer é que provavelmente o aporte financeiro que você irá realizar, você não terá os 86% de rentabilidade em relação ao CDI, e sim menos. Por quê? Observe na tabela, para você ter esses 86%, você teria que ter um aporte acima de R$1 milhão. Para ter direito a um mínimo aos 84%, você tem que ter até R$250 mil, que há de se convir que a maioria dos casos das pessoas que realizam esse aporte nesse investimento. Fique atento a esse detalhe. A segurança, ele é sim assegurado pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E qual é a classificação dele? AA, ou seja, é um ativo que é considerado seguro pelo mercado financeiro. E chegamos agora no CDB de liquidez diária do Banco Inter. Só te peço antes para que você deixe um comentário aqui embaixo em relação ao LCI 90 dias. Qual ponto você acha que ele poderia melhorar? Se esse LCI do Banco Inter, em relação a outros bancos, ele está competitivo ou não. Sobre o CDB de liquidez diária do Inter, vamos começar também pela questão do resgate. E olha que interessante, o resgate é
em qualquer instante que você quiser. Então pode ser feriado, pode ser final de semana, você consegue realizar esse resgate. Uma observação importante, isso aqui é bem importante, que eu já vi algumas pessoas passarem por esse problema. Isso a partir de um dia útil que você realizar o depósito. Eu já observei algumas pessoas que no mesmo dia, às 10 da manhã, eles realizaram a compra do CDB do Banco Inter e por algum motivo no período da tarde eles estavam precisando daquele recurso e tentaram resgatar e não caiu de imediato no mesmo dia. O que foi que aconteceu? O Banco Inter deixa claro que no dia que você fizer o aporte, você só irá conseguir resgatar todos os dias quando você quiser, feriado, final de semana, dia de semana, após um dia útil. Então, você precisa aguardar esse prazo. E se você tiver uma necessidade dessa, tão urgente, tenha certeza que foi algum tipo de excepcionalidade. E muita má sorte para acontecer exatamente no dia que você fez a transferência, a compra do CDB. Sobre a questão do investimento mínimo, estamos falando de R$1, então é super acessível R$1 você juntar ao longo de um mês para começar a investir. Bom, eu acredito que você consegue, tenho quase certeza disso. A questão da rentabilidade, uma rentabilidade de 102% do CDI. E só lembrando, o CDB, a rentabilidade bruta dele não é igual à líquida. Por quê? Porque irá descontar o imposto de renda. Consequentemente, você tem que fazer conta para saber o que vale mais a pena, a depender do cenário da economia, quanto tempo você irá deixar investido um LCI ou quem sabe um CDB. E o CDB do Banco Inter também tem aquela peculiaridade. O 102% estamos falando se você aportar acima de R$1 milhão. Caso contrário, sua rentabilidade será menor, que na maioria dos casos estamos falando em 100% do CDI, que é um aporte de até R$250 mil. Eu sinceramente acho que o Banco Inter acaba confundindo algumas pessoas do mercado quando ele fala que o CDB dele tem uma rentabilidade de 102% do CDI, o LCI de 86% do CDI. Só que é quando você faz um aporte acima de R$1 milhão. E caso não, você terá uma rentabilidade menor. Para mim, que quando eu compro um investimento financeiro, eu acabo lendo todas as linhas, eu já tenho um costume de investir por mais de 10 anos, eu acabo percebendo as pequenas observações que cada ativo tem, já conheço algumas peculiaridades que algumas empresas, alguns investimentos fazem, para que aquele ativo fique mais atrativo visualmente, eu acabo não me equivocando nesses detalhes. Contudo, eu acredito que a maioria das pessoas, sim, elas só irão observar que a rentabilidade é maior e simplesmente realizar o aporte. E depois, no futuro, irão perceber que a rentabilidade ao longo do tempo foi menor. Isso pode levar a algum tipo de frustração, algum tipo de desorganização financeira, que você imaginou que teria algum valor e no final foi menos. A segurança desse CDB também é pelo Fundo Garantidor de Crédito e a classificação dele também é AA. É visto pelo mercado como um ativo com risco pequeno. Só lembro para você, Miriam, que todo ativo tem risco, independentemente se ele é renda fixa ou renda variável. Todo ativo tem risco. Os ativos da renda fixa, via de regra, têm um risco menor e uma oscilação menor em relação ao valor que ele tem de mercado. Mas afinal, Osmar, afinal de contas, qual é o melhor desses dois investimentos? É sempre um depende. Não é porque eu estou em cima do muro, é porque depende de você. Pense o seguinte, se o seu objetivo, o seu foco é a questão da liquidez, ou seja, quando você quiser vender, você consegue tranquilamente, sem nenhum esforço. Bom, nesse caso, é muito mais provável o CDB de liquidez diária, por ser um ativo que tem mais investidores que compraram, por ser um CDB, um ativo mais conhecido no mercado. Talvez você nunca ouviu falar de LCI, mas de CDB a maioria das pessoas sim. Pense dessa forma. É um ativo que tem mais liquidez quando você percebe esse cenário. Logo fica mais fácil de você negociar e ele tem liquidez diária. Então quando você quiser aquele recurso, imediatamente você terá acesso. Diferentemente do LCI 90 dias. E caso você consiga negociar esse LCI 90 dias antes dos 90 dias, compreenda que a tendência
é que você venha ou não lucrar ou ter um lucro muito pequeno que acabou não valendo a pena você deixar esse investimento no período proposto. Pensando dessa forma, seria melhor o CDB. Mas, quando falamos de rentabilidade, considerando essas duas rentabilidades desses investimentos, bem como considerando esse prazo de 90 dias, o LCI, 90 dias, irá ter um retorno, uma rentabilidade maior. Porém, como é tudo um depende, pense que depois de 90 dias, o seu investimento ele foi quitado. Então, depois de 90 dias, se você comprar o LCI, você não terá mais um investimento. Você terá que entrar de novo na plataforma, pegar aquele recurso, juntamente com o lucro, identificar no mercado quais são as possibilidades de ativos que você pode comprar. Talvez não tenha mais LCI de 86%, de 84%, e sim só de 80%, seja uma rentabilidade menor, depende do cenário econômico. Consequentemente, você tem que pensar nisso também. Já esse CDB tem um prazo maior de vencimento, fazendo com que você fique mais tranquilo ao longo do tempo. Então depende, não de mim, mas sim de você, entender qual é o seu objetivo quando você está investindo. A pergunta mais importante, eu sempre digo isso, quando você começa a investir, quando você faz qualquer aporte, qualquer investimento, é: para que você quer investir? Qual é o seu objetivo? Respondendo essa pergunta, fica muito mais fácil. E vou deixar esse vídeo aqui do lado, que eu te dou 8 motivos do porquê acabar aportando o seu dinheiro no Banco Inter do que no C6 Bank ou no Nubank. Eu recomendo que você assista, até comente, deixando sua opinião se todos os pontos são relevantes para você. Um grande abraço. O meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.